Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição jovens. A lição de número 6, 7 de agosto de 2022, que tem como título: Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Texto principal, Romanos 14, 7. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Texto bíblico, Lucas capítulo 17, dos versículos 20 ao 25. É importante que você faça esta leitura. Desde já, peço encarecidamente as orações dos santos. Ore por mim, ore por minha família. Somos carentes das vossas orações. E acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então ore por nós. Até porque para mantermos, para continuarmos trazendo aqui essa aula preliminar todas as semanas. Lembrando que eu passo não só a lição de jovens, mas como também, se você ver aí, a lição de juvenis e também a lição de adolescentes, que você possa ver aí nos outros vídeos. E vá lá dar uma olhada. Não se esquece de, você que está assistindo agora, se inscreve no canal, dá o seu legal, compartilha aí para juntos propagarmos a palavra do Senhor. Mais uma vez também quero apresentar este livro. Vocês que já viram o vídeo passado, livro Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade, uma obra que Deus tem nos dado a graça para produzir. Que eu falo da queda do homem, morte espiritual, a vinda de Jesus, corpo, alma e espírito, nas suas duas fases. Falo sobre o arrebatamento da igreja, milênio, grande tribulação, eternidade com Deus e eternidade sem Deus. R$30 para todo o Brasil. Quem puder adquirir, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa lição. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E para se compreender o reino de Deus, tem que seguir a Cristo, porque nem todo mundo compreende o que é o reino de Deus. Vamos lá? Tópico de número 1 fala assim: o que é o reino de Deus? A simplicidade do evangelho do reino. Então, o reino de Deus está disponível para todos. Então, o reino de Deus está disponível para todos. Então, e já estamos vivendo, sim, estamos vivendo aqui o reino de Deus. E todos que querem participar deste reino está aberto para todos. Não existe nenhum tipo de obstrução para quem quer participar deste reino. É claro que se eu digo eu quero participar deste reino, e para eu entrar neste reino, o que eu preciso fazer, como eu preciso me comportar, isso é claro que eu não posso. Eu quero participar deste reino e fazer a minha vontade. Assim você não está fazendo a vontade do reino, você está fazendo a sua vontade. Então, no reino de Deus, eu faço a vontade do rei, porque o reino tem um rei e tem seus servos. Eu faço parte agora de ser servo deste reino. E eu sendo servo deste reino, o que o rei pede que eu faça ou manda que eu faça? É isso que eu preciso saber. Então, o reino de Deus está disponível a todos. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregou foi para todos. Então, não existe distinção de pessoas. Não, o reino é para todos. Ok? Jesus sempre fez a transmissão do evangelho uma experiência acessível a todos, desde o mais erudito até o menos iletrado. Foi para todos. Então, o mais erudito religioso ao mais iletrado pecador. Ao mais iletrado pecador. É verdade, essa é a palavra certa. Ao mais iletrado pecador. Então, Jesus Cristo anunciou, tanto para aquele que tinha conhecimento, como para aquele todo, aquele que não tinha conhecimento. Então, o evangelho é para todos, ricos e pobres. Não existe aqui distinção de pessoas. O evangelho é para ser alcançado por todas as pessoas, toda a humanidade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todos. Segundo ponto, a miserável condição dos fariseus. Então, Jesus estava diante dos religiosos da sua época,
mas eles eram incapazes de percebê-lo. Então, o próprio Senhor Jesus, que estava ali presente, o Filho de Deus, encarnado, Filho do Pai, do Eterno, estava ali encarnado entre os homens, e eles não conseguiram ver a glória de Deus na vida de Jesus. Então, aqueles fariseus não conseguiam compreender que o filho de um carpinteiro, Mateus 13:55, proveniente de Nazaré, João capítulo 46, um pobre, 2 Coríntios 8:9, poderia ser o Messias divino, o Filho de Deus, o prometido lá desde o Antigo Testamento. Eles não conseguiram compreender. Os religiosos, os fariseus, eles esperavam alguém de sucesso, alguém majestoso que viesse com a capacidade de tomar o trono de César, não morrer em uma cruz como um malfeitor, como alguém que devia. Então, os religiosos não compreenderam o Senhor Jesus como Filho de Deus, que o reino estava sendo instalado na humanidade, na terra. Por isso o mestre afirma em Lucas 7:20 que o reino não era produto de uma conjuntura política humana, ou seja, sua presença e efeitos não permitiam ser mensurados por critérios humanos como por sucesso financeiro. Então, o reino de Deus não era baseado em sucesso financeiro, não era baseado também em sucesso político, não. O reino de Deus não era baseado também em popularidade, também não. Então, o reino de Deus mas por princípios intangíveis como amor e misericórdia. Então, o reino de Deus ali, ele era composto por amor e misericórdia. Não como os fariseus pensavam que era para assumir uma condição melhor financeira e política da sua época. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus não tem nada a ver com condição financeira. A pessoa pode ter maior condição financeira, mas ser pobre espiritualmente. Não tem a presença de Deus. Como aquele que é pobre em condição financeira pode ter a presença de Deus junto com ele. Então, o reino de Deus não se mede por política, nem se mede por condição financeira, nem por intelectualidade. Entendeu? Vamos lá. Os membros dos partidos religiosos da época de Jesus trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos aquilo que eles queriam. Os hipócritas fariseus, doutores da lei, queriam ser vistos publicamente como alguém que não era. Ele queria ser, mas não era. Não passava de profanos e cegos por poder, surdo em ouvir o clamor, o socorro do necessitado. Assim eles não conseguiriam compreender. Incapazes de fazer qualquer bem aos filhos e às filhas de Israel. Assim eram os fariseus, que se achavam tão religiosos, que se achavam tão próximos de Deus, mas eles estavam bem distantes do Senhor. Eram cegos, eram homens insensatos, eram homens que não conseguiam levar as pessoas para perto de Deus. Nem ele se aproximava de Deus, nem deixava que as pessoas se aproximassem do Pai. Eles pensavam que estavam vivendo o reino, mas estavam bem distante do reino de Deus. Porque eles não conheciam o próprio Cristo como Filho de Deus. O item 3 fala sobre o agora e o porvir do reino. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de sua jornada, não tinham maturidade suficiente para perceber, maturidade espiritual, para perceber que a transformação prometida pelo profeta no Antigo Testamento não iniciaria com a mudança governamental, mas com a restauração, nem com a restauração política de Judá, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno. Então, o que o reino de Deus veio trazer foi liberdade aos cativos e aos oprimidos espiritualmente. Não veio trazer uma mudança política, econômica da época, política social da época, econômica, financeira da época, não. Veio primeiro para uma transformação espiritual, de dentro para fora. É aquela transformação de reconhecimento de pecador que precisava de alguém que perdoasse os seus pecados, que era o Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo. O problema de muitos crentes carnais é exatamente este. Como eles são efeitos as manifestações exteriores. Sua compreensão do reino também é reféns
de sinais materiais. Só os santos veem o invisível. Então, muitas pessoas hoje querem compreender um reino de Deus com a sua ótica, com a ótica humana, com a sua visão. Não, eu estou vendo, eu sei que o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Não, na verdade, o reino de Deus é invisível. É invisível, mas se materializa no amor e na misericórdia. O reino de Deus não é que alguém possa imaginar, não é um domínio político. Não, aqui o reino de Deus não é um domínio político. O reino de Deus é espiritual. Espiritual, claro que tem as suas consequências materiais. Que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio trazer misericórdia, ele veio trazer amor, ele veio trazer arrependimento. E isso, quando as pessoas recebem, ela externa este reino de Deus, porque ela passa a viver aquilo que aprendeu. Então, o reino de Deus não é só teoria, mas o reino de Deus é prática. Então, o reino de Deus é transformação, é alegria. Aqui, como diz no princípio, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça, você não pega. Paz, você não pega. A alegria no Espírito Santo, você não pega. Não é palpável. Ok? Vamos lá. O que não é o reino de Deus? Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Tópico de número 2. O cerne de todo o problema era um debate a respeito da obrigatoriedade de prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus por parte da igreja cristã em Roma. Entenda que era necessário abster-se da ingestão de carne, Isso aqui era o apóstolo Paulo quando ele viveu isso aqui aos romanos. E aqui, quando ele leva a mensagem de Cristo, as pessoas começam a querer perguntar, peraí, os cristãos, os judeus começavam a dizer, não, os cristãos precisam cumprir a lei de Moisés e obedecer os rituais religiosos. Aí os gentios, quando aceitavam Jesus, perguntavam, eu preciso fazer isso? Então o apóstolo Paulo chegou e falou, peraí, toma cuidado. Porque aqueles que receberam a Cristo, tanto os gentios quanto os judeus, devem viver em comunhão, devem viver em união. Então, não é obrigado aquele que aceitou a Cristo e os gentios participar das ordenanças ali de Moisés, naqueles rituais religiosos que existiam. Não. Aí ele fala, o dever de todos era se edificar mutuamente em amor e humildade. Aí mais embaixo, o subtópico 2, que o apóstolo Paulo, depois, quando ele passa por aquele concílio, Paulo, Pedro, Tiago, do concílio em Jerusalém, que existia ainda esta contenda entre os irmãos, o que deveria fazer, o que não deveria fazer, como deveria se comportar, como não se deveria comportar. Aí junta-se o concílio dos irmãos em Jerusalém e toma decisão. Aí Tiago se levanta e fala, olha, devemos ceder, cada um cede um pouco. Então, ele começa a dizer ali, no concílio em Jerusalém, que todos os crentes devem se abastecer das coisas santificadas a ídolos ou consagradas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, olha, não deve ter idolatria, não pode ter comer carne com sangue, cuidado com a fornicação ou a imoralidade. Então, isso não pode. Foi aonde eles chegaram no denominador, porque muitos ainda estavam com dúvidas. O que o judeu e o cristão, o cristão judeu e o cristão gentil poderia fazer e não poderia fazer. Mais embaixo, ele começa a falar, devemos ter uma boa convivência cristã, devemos ter paciência, devemos ter misericórdia, empatia. Nossa missão é muito importante, não podemos perder tempo com provocações uns dos outros, porque naquela época um dizia, ei, não pode comer carne, o outro pode. Então aquela briga, distinção ali dentro da igreja, o apóstolo Paulo, junto com o concílio em Jerusalém, começa a acalmar os ânimos e precisa dizer, olha, devemos viver todos em comunhão. O apóstolo Paulo chega até determinado momento e ele fala, olha, se você está comendo carne e o irmão está se escandalizando, então não coma não, para que não se escandalize, entendeu? Então, ou se coma, não pergunte de onde é, não, para que também não se escandalize. E eles trouxeram ali a pacificação e mostraram que o amor, a misericórdia era muito maior do que tais coisas. O que importa no reino? O que é, de fato, o reino de Deus, né? Nós vamos ver aqui. O que importa é o reino.
Mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originárias do amor que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu, Neemias 8:10, por momentos efêmeros e prazeres fugazes. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Muita gente não pensa, eu estou bebendo, estou no reino de Deus. Não, é o reino de Deus. Estou comendo muito. Não, é o reino de Deus. Então, quer dizer que o reino de Deus não é palpável, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tópico 3. Os superapóstolos e o império da morte, vivendo o reino. Paulo constatou um grave problema na igreja de Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos, arrogantes, aqueles a quem Paulo denomina ironicamente como superapóstolos. O que esses superapóstolos faziam? Eles estavam promovendo crises relacionadas a contendas por poder entre aqueles irmãos. Para o oposto, esses embusteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. Então, esses falsos apóstolos que provocavam contendas dentro da igreja de Corinto eram falsificadores da palavra. Isso existia naquela época? Existia. E existe nessa época também, nos dias atuais também. Na atualidade não é muito diferente aos que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contendas dentro da igreja de Cristo. Então, tomemos cuidado com esses falsos profetas que trazem falsos ensinamentos e que promovem contenda, diferentemente da união, diferentemente do amor, da pacificação e da misericórdia. O 3.2 fala sobre o verdadeiro caráter do reino. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos. Então, fica a dica: cuidado com os falsos apóstolos, profetas que adentram em muitas igrejas e querem ensinar heresias, provocando contendas entre irmãos. O 2.2, verdadeiro caráter do reino. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados de misericórdia de Cristo, não por condenação, mas sim com ato de misericórdia. Se a gente sabe que existe alguma situação com o irmão, o que a gente deve fazer? Orar uns pelos outros. A vida no reino é de doação e dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, nunca ao Altíssimo. Então, o reino de Deus promove amor, o amor, a empatia, a doação, o amor que a gente deve doar, que a gente deve agir de misericórdia, de compaixão, de paz, não ao contrário. O poder do reino. A gente pode ver aqui, não nos esqueçamos que o cristianismo é uma experiência espiritual mediada pela palavra. Todavia, a encarnação do Verbo é um fundamento inamovível da nossa fé. João 1, de 1 ao 3. Nosso Cristo não foi apenas um reprodutor de histórias. Ele viveu tudo que pregou e fez. De cada instante da sua vida, uma maneira de glorificar o Pai e proclamar o reino de Deus a nós. Como cristãos, fomos convocados também a uma missão evangelística que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador. Então, como Cristo viveu e Ele mesmo deu o próprio exemplo que Ele vivia, que Ele pregava, o que vivia, nós também devemos seguir esse exemplo de Cristo. Então, as palavras que portamos têm poder para mudar a realidade do mundo aqui e agora. Então, o Evangelho de Cristo é o que faz a transformação do homem. E tudo aquilo que anunciamos, tudo aquilo que pregamos, devemos tomar como exemplo, viver. Não como os fariseus hipócritas, que eles obrigavam as pessoas a fazerem determinadas coisas que eles mesmos não faziam, davam um jugo tão pesado às pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar. Condutores cegos que não entravam e nem deixavam que as pessoas entrassem no reino de Deus. Que possamos levar o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pregava, ensinava e vivia tudo o que estava ensinando e pregando. Que Deus nos abençoe, que possamos ser referências do reino de Deus, que possamos agir com amor, que possamos agir com misericórdia, e para que a alegria do Espírito Santo nunca falte em nossas vidas. Que Deus tenha piedade de nós, e que este mundo que existe falsos ensinadores, falsos profetas, possamos estar com os nossos olhos abertos
e os nossos olhos espirituais atentos para não adentrarmos nesses falsos apóstolos mentirosos que, na verdade, pregam heresias e não tem nada a ver com o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.